aposentadoria rural, ele é um benefício crucial para as muitas pessoas que dedicaram suas vidas ao trabalho no campo. Além de ser uma opção para se aposentar mais cedo, especialmente para aqueles que enfrentam as adversidades do trabalho agrícola. Por isso é fundamental entender os requisitos e os procedimentos para garantir esse direito previdenciário. As categorias de trabalhadores rurais, elas são algumas classificações que ajudam a distinguir os diferentes tipos de atividades e situações laborais relacionadas ao trabalho no campo. Essas categorias, então, elas são importantes, para determinar os direitos previdenciários, como aposentadoria rural, benefício por incapacidade e outros benefícios sociais. As principais categorias são o segurado empregado rural. Os segurados empregados rurais são trabalhadores que possuem um vínculo formal de emprego com o empregador rural. Suas atividades laborais são relacionadas às operações agrícolas, e outras tarefas típicas do meio rural, como plantio, colheita, cuidado com os animais, entre outras. Para ser considerado um segurado empregado rural, é necessário que o trabalhador tenha sido contratado formalmente pelo empregador rural. O local de trabalho geralmente ocorre predominantemente em propriedades rurais, onde são realizadas as atividades agrícolas. Esses locais podem ser fazendas, sítios, chácaras, dentre outros, desde que seja destinado à produção agropecuária. A responsabilidade do recolhimento previdenciário, nesse caso do empregado rural, é direto do empregador, ou seja, é dever do empregador registrar o empregado. O registro em carteira de trabalho é o documento que vai formalizar essa relação de trabalho. O segundo tipo de trabalhador rural são os contribuintes individuais, que são trabalhadores rurais autônomos, que não possuem um vínculo empregatício formal com o empregador, mas que contribuem individualmente para a Previdência Social. Este grupo ele é composto por diversos profissionais que desempenham atividades no meio rural, de forma independente, como os agricultores familiares, pescadores artesanais e outros trabalhadores que atuam por conta própria. Além dos trabalhadores autônomos que exercem as atividades relacionadas à agricultura familiar, pesca artesanal, este grupo também inclui aqueles trabalhadores que prestam serviço de forma esporádica a uma ou mais pessoas jurídicas, sem estabelecer um vínculo empregatício formal. Esse serviço eles podem abranger uma gama muito ampla, de atividades rurais, pode ser realizado de forma temporária ou sazonal. Alguns exemplos de trabalhadores rurais autônomos são os boias-frias, que realizam trabalhos temporários de plantio, colheita, entre outras atividades agrícolas em diferentes propriedades rurais. Também inclui nessa categoria aqueles trabalhadores volantes da agricultura, que prestam serviços sazonais para diversos produtores rurais. Tem também os diaristas rurais, que realizam trabalhos pontuais no campo de acordo com a demanda. No caso dos trabalhadores autônomos rurais, são eles os próprios responsáveis por contribuir diretamente pela Previdência Social na condição de segurado facultativo ou autônomo. Temos também os trabalhadores avulsos. Os trabalhadores avulsos são aqueles que oferecem seus serviços de forma não contínua e intermitente, tanto em ambientes urbanos quanto em rurais. Eles geralmente são intermediados por sindicatos ou órgão de representação da categoria, como é o caso dos trabalhadores portuários avulsos. No caso dos trabalhadores avulsos, eles têm característica de prestar serviço para várias empresas sem estabelecer um vínculo empregatício. Eles podem atuar em setores diferentes, como transporte, construção civil, portos e também atividades rurais, realizando trabalhos sazonais ou pontuais conforme a demanda. Para exercerem suas atividades, os trabalhadores avulsos geralmente precisam estar registrados em sindicatos ou órgão de representação de categoria,
como o Sindicato de Trabalhadores Avulso. Essas entidades, elas desempenham um papel importante na mediação entre os trabalhadores e as empresas contratantes, além de garantir o cumprimento dos direitos trabalhistas. As contribuições previdenciárias dos trabalhadores avulsos são geralmente feitas pelo tomador de serviço, ou seja, pela empresa ou entidade que os contrata temporariamente para realizar determinadas tarefas. Essa forma de contribuição pode variar de acordo com a legislação. E por último, nós temos os segurados especiais, que são os trabalhadores rurais que realizam suas atividades em regime de economia familiar ou de forma individual, sem estabelecer um vínculo empregatício formal com empregadores. Eles desempenham diversas atividades ligadas ao campo, como agricultura, pesca, extrativismo, entre outras. Ao contrário das outras categorias de trabalhadores rurais, os segurados especiais não precisam contribuir diretamente para a Previdência Social. No entanto, é necessário comprovar o exercício da atividade rural para ter acesso a benefícios previdenciários, como a aposentadoria por idade rural. Essa comprovação geralmente é feita por meio de documentos que atestam a atividade rural, como declarações de sindicato, notas fiscais de venda de produtos agrícolas, entre outros. Os requisitos para a aposentadoria rural, ela pode variar de acordo com a categoria do segurado e do tipo de aposentadoria desejado. No caso da aposentadoria rural por idade, os requisitos estabelecidos pelo INSS são os seguintes: idade, 55 anos para as mulheres, 60 anos para os homens e 15 anos de tempo de contribuição. Esses requisitos, eles não foram alterados pela reforma da Previdência em 2019. Então, mantém as mesmas condições estabelecidas anteriormente para a aposentadoria rural por idade. Para solicitar a aposentadoria rural, é necessário apresentar uma série de documentos que comprovem o exercício da atividade rural. Eu vou citar algum deles aqui. Primeiro, contrato de trabalho rural, se houver, notas fiscais de vendas de produtos rurais, bloco de nota de produtor rural, documentos de inscrição em programa de incentivo à agricultura familiar, se aplicável, documentos que atestam a participação em sindicatos ou associações rurais, certidões de casamento ou de nascimento de filhos que possam ajudar a comprovar o tempo de atividade rural, histórico escolar de escolas rurais. Então, são esses alguns dos documentos, né, que é possível utilizar para comprovar esse período de labor rural.